Brena, a gente ouve falar muito a questão da colheita, né? Algumas pessoas, elas acabam negligenciando um fato que ele é real. E esse fato é, tudo aquilo que você planta, você colhe. Não adianta você querer plantar arroz e colher feijão. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. O quanto isso continua sendo real. O quanto o ser humano precisa se conscientizar cada vez mais e mais de que tudo aquilo que ele semear, ele ceifará. Os princípios bíblicos, os princípios de Deus são atemporais. Então, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, essa é uma premissa que continua sendo extremamente aplicável nos dias de hoje, e eu sempre digo o seguinte: tudo que é seu te acha, inclusive o inferno que você fez na vida dos outros. Porque Deus não tem culpado por inocente. Então ninguém sai ileso do mal que cometeu ao outro. Ninguém. A gente precisa entender que a lei da colheita é muito certeira. A gente precisa entender que não tem como fazer mal ao outro sem colher os frutos disso. E eu sempre digo também que o maior preço que uma pessoa ruim paga é não conseguir ter paz, por mais que ela mostre nas redes sociais sorriso e prosperidade. Porque a paz que excede todo o entendimento, somente Deus pode dar. Uau! E o karma de toda pessoa maligna é saber que no mundo existem mais pessoas como ela. Então a pessoa que passa a perna nos outros, por exemplo, ela não consegue ter o sono dos justos, porque ela sempre está achando que alguém pode passar ela para trás, assim como ela faz com as pessoas. A amante nunca vai conhecer o que é o prazer de conseguir confiar em um homem, justamente porque o homem que está com ela largou a esposa para entrar num relacionamento que não é abençoado por Deus. Então, o fardo que ela vai ter que carregar é justamente viver com medo de ser traída, com medo de que alguém faça com ela o que ela fez na casa dos outros. Então, a gente precisa entender que a vingança pertence a Deus. Uau. Deus não tem culpado por inocente. E tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Certamente ele colherá. Esse ponto é interessante porque às vezes tem pessoas que elas destroem a vida de outras pessoas e ela acha que não, tá tranquilo, tá tudo bem, não vai ter colheita. Eu quero até ouvir sua opinião quanto a isso. Eu conversava com algumas pessoas essa semana e a gente falava justamente sobre isso, né? Sobre a questão de deixar um ciclo para trás e ir para um novo ciclo. Deixar pessoas para trás e ir para novas pessoas. E nesse contexto que a gente falava, alguém fez um comentário que eu achei interessante. E foi basicamente assim: Yang, muito se fala sobre isso, sobre deixar o passado para trás, olhar para frente, deixar as pessoas para trás e conectar em novas pessoas, novos ambientes. Mas pouco se fala que, por mais que você deixe o seu passado para trás e olhe para frente, se tiver pendência, se tiver coisa para colher, não adianta, você vai colher. Você também pensa assim? Exatamente, porque aquilo que você planta no campo do outro, você colhe no seu. Yes. Então eu sempre falo, se você é uma pessoa má, que não tem empatia, que não se coloca no lugar do outro, eu espero no mínimo que você tenha culhão suficiente para arcar com as consequências emocionais e espirituais que o seu erro vai gerar sobre a sua vida. Porque Deus não vai contra o próprio caráter dele. Deus não duela com o próprio caráter. E da lei da colheita, nem Deus te livra. Uau. Porque para te livrar, ele teria que ir contra o que ele mesmo diz. Então é uma lei que não importa quem você é, não importa no que você acredita. Você vai em algum momento se submeter a ela. Em algum momento Deus vai cobrar. E a Bíblia é clara quando diz que a vingança pertence a Deus. Deus não tem culpado por inocente. A chuva cai para os justos e para os injustos. Mas a gente colhe ainda na terra o que cabe a cada um, o fruto das nossas mãos. Porque Deus trabalha dessa forma, Deus trabalha com essa lei. E ele não vai permitir, principalmente quando a gente fala de um ungido de Deus, ele não vai permitir que quem errou saia ileso. Porque a Bíblia diz: ai daquele que toca no ungido de Deus. Seria melhor para ele que não tivesse nascido. Então, pense 2 vezes antes de fazer mal a alguém, porque se você estiver tocando no ungido de Deus, a consequência vai ser maior ainda sobre a sua vida, porque você vai colher a consequência terrena e vai colher a consequência espiritual também, porque Deus não permite que alguém toque naqueles que são dele.
Uau, então a gente pode dizer que o melhor conselho para dar para uma pessoa é: antes de querer ir para a nova fase da sua vida, antes de querer encerrar um ciclo, certifique-se se você já resolveu as pendências. Certifique-se que você deixou todas as pendências resolvidas. Exatamente, resolva todas as pendências. Inclusive, a Bíblia diz, antes de oferecer uma oferta, um sacrifício a Deus, resolva-se com o seu irmão, caso você tenha alguma pendência com ele. Então, veja bem, Deus não recebe nem mesmo a nossa oferta se a gente tiver uma pendência com o nosso irmão. Deus preza pela comunhão. Inclusive, a Bíblia é muito direta quando ela diz que Deus repudia aquele que planta contenda entre os irmãos. Deus não gosta de nenhum tipo de intriga, de nenhum tipo de animosidade entre as pessoas. Então, é inadmissível para o pai, tendo em vista que todos somos filhos, que haja uma pendência entre os filhos dele. E é por isso que sim, antes da gente seguir a nossa vida, antes da gente partir para uma outra fase da nossa vida, a gente precisa resolver as nossas pendências, porque eu sempre falo que não tem como construir algo novo em cima dos escombros daquilo que ruiu. Então não tem como a gente erguer uma construção se os escombros da antiga ainda estão lá. A gente precisa limpar o terreno para receber o novo de Deus. E às vezes o que nos impede de receber o novo de Deus é justamente o vínculo que a gente ainda tem com alguma coisa que ficou lá atrás. E por isso a importância de liberar perdão, de pedir perdão, justamente para que a gente limpe o terreno, para que Deus possa fazer descer sobre ele o que ele tem guardado pra gente. Agora, tem um outro contexto também que eu queria abordar com você, que é justamente a questão ali do exemplo, né? O quanto é importante nós sermos pessoas, no contexto cristão, nós sermos pessoas que prega não apenas utilizando as palavras, mas com a nossa vida, né? E às vezes a gente vê muitas pessoas querendo converter o familiar, converter o parente apenas com palavras, quando o exemplo, né, ele não é aquele que faz a pessoa olhar e falar, não, eu realmente quero conhecer a Cristo. Qual é essa importância do exemplo do cristão? Então, a gente precisa entender que Deus só precisa de um único coração disponível para que uma casa inteira seja restaurada. Ele só precisa que uma pessoa esteja disposta a servir, que uma pessoa dentro daquela casa esteja disposta a se colocar na linha de frente da batalha e obedecer. Ele só precisa de um coração disponível para realinhar a casa toda. E é por isso que a Bíblia diz que se você crê em Deus, você e a sua casa será salva. Então, a gente precisa parar de olhar para o erro do outro, a gente precisa parar de querer que o outro dê o primeiro passo, que o outro se conserte, se Deus falou primeiro com a gente. Então, nós precisamos ter em mente que nós não podemos depender da mudança do outro, do comportamento do outro, para obedecermos aquilo que Deus pediu para a gente. Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de ser um cristão dentro de casa porque está esperando o pai se consertar, está esperando a mãe reconhecer os erros, está esperando o marido dar o primeiro passo e acha que para que a gente faça a nossa parte, o outro precisa também estar fazendo a parte dele. Mas não, se Deus falou primeiro com você, é você quem tem que dar o primeiro passo. Então nós não podemos condicionar a nossa obediência a Deus pelo comportamento dos outros. E às vezes, André, a verdade é que não é que o nosso milagre está demorando, está atrasado. É que ele está esperando a gente parar de esperar que o outro se posicione. Então, é por isso que eu sempre falo, a pergunta certa que a gente tem que fazer se tratando de família é: eu estou disposta a ser o primeiro passo que a minha casa precisa? Porque Deus não trabalha com orgulho, Deus trabalha com disponibilidade. Então, nós precisamos ter isso em mente. Será que Deus vai poder agir através da minha vida? Porque Deus sempre vai agir por meio daquele coração que se rende primeiro. Então, se você é o cristão da sua casa, não é o seu marido que tem que mudar, não é a sua mãe que tem que vir pedir desculpa, não é o outro que tem que fazer a parte dele, é você. É você que tem que servir, que tem que amar, que tem que fazer o que te cabe, mesmo que o outro continue frio, mesmo que o outro não corresponda, mesmo que o outro não se movimente para melhorar. Porque se Deus falou primeiro com você, é de você que ele vai cobrar.
Se Deus falou com você, é de você que ele vai cobrar. Ou seja, às vezes você pode querer terceirizar algo que especificamente está em você. Você pode ser o pilar da salvação de toda a sua família. Essa é a frase que define tudo isso. Exatamente, é por isso que a Bíblia diz que a mulher não vai precisar abrir a boca, porque pelo comportamento dela o coração do homem se quebrantará. Nas mentorias que eu dou para mulheres, para homens, eu escuto muito isso. Mas ele não faz a parte dele, mas ela não faz o que cabe a ela. E eu digo, você é cristão? Porque se você é cristão, Deus não quer saber o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Ele quer saber se o seu coração vai se posicionar com relação àquilo que você sabe que cabe a você e que Deus espera de você. Então a gente não pode esperar o primeiro passo do outro. A gente não pode a gente não pode ficar focando no que o outro está deixando de fazer. Nós temos que agir, fazer a nossa parte, independentemente do comportamento do outro. Porque a salvação é individual. E quando nós estivermos diante de Deus, ele não vai perguntar o que o seu irmão fez, ele vai perguntar o que você fez. Ele não vai olhar para o comportamento do outro. Ele vai olhar para o seu comportamento. Então o certo é o certo e o errado é o errado, independentemente do que as pessoas que estão ao seu redor estão fazendo com você. Uau! Isso é ter princípio, isso é ter valor cristão. É você continuar fazendo o que Deus espera que você faça, independentemente das pessoas estarem reconhecendo isso, independentemente de você estar sendo honrado ou injustiçado. Faça sem esperar nada em troca. Exatamente. Faça sem esperar que as pessoas olhem, reparem, ou que as pessoas elas digam, olha, uau, que bom que você está fazendo. Faça sem esperar nada em troca. Eu acho que e isso serve para tudo, né? Fazer sem esperar nada em troca serve para tudo, porque às vezes a gente vive muito naquela questão da troca, né? Eu só faço se eu receber algo. Eu só falo se eu ouvir, né? Tipo, principalmente nos relacionamentos. Ah, não, eu não vou falar que eu amo se eu não ouço que ele me ama, que ela me ama. Eu não vou ser o primeiro a me declarar se ela ou ele não se declara para mim. O quanto o primeiro passo, ele gira uma engrenagem, como ali, por exemplo, eu costumo usar o bumerangue, né? O exemplo do bumerangue. Que quanto mais a intensidade que você lançar um bumerangue, na mesma intensidade ele volta. Então você pode lançar com força, com a mesma força ele faz a curva e volta para você. Qual a importância justamente de ser a pessoa que faz ali no relacionamento, que faz independente se o seu cônjuge ele te dá isso de volta ou não? Então, se tratando de cristianismo, a gente precisa ter em mente que quem tem que levantar a régua é você. Quem tem que ser o termômetro do ambiente é você. Você não tem que ser influenciado, você tem que influenciar. Então, a partir do momento que você espera o outro dar o primeiro passo, você está dando para o outro autoridade sobre o seu comportamento. Ou seja, eu vou fazer algo apenas quando o outro fizer ou deixar de fazer o que eu quero. Eu vou ter um comportamento somente quando o outro for recíproco comigo. E aí você está se portando como uma pessoa passiva, como uma pessoa que é resultado do que o outro faz com você. Mas você não pode ser o resultado do que as pessoas fazem ou deixam de fazer com você. Você tem que ser justamente aquele que interfere, que influencia o comportamento do outro. A Bíblia diz que tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus e não para homens. Porque quando você faz como se estivesse fazendo para Deus, ou seja, sem esperar o retorno do outro, naturalmente os frutos aparecem. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E a gente não prega só com palavras, a gente prega com o nosso comportamento. Então, quando você está pregando com o seu comportamento, ou seja, colocando em prática o que Deus espera de você, sem depender do retorno do outro, aquela semente é plantada no coração do outro, porque o amor constrange. Então a sua conduta vai constranger o comportamento do outro. E é por isso que é a nossa atitude e não as nossas palavras que levam o outro a mudar. Uau, então essa é a importância de você ser o termômetro, de você ser a régua e não a pessoa que é medida pelo comportamento do outro. Verena, tem uma frase que a gente escuta, que ela é muito comum, né? Muitas pessoas dizem que é: pessoas feridas ferem pessoas.
E no decorrer dessa vida, nós vamos percebendo várias pessoas que elas às vezes entram em um relacionamento, entram em outro, não lidam ali, não vencem os seus traumas, não fecham as suas feridas e elas acabam traumatizando e ferindo outras pessoas. Qual é a importância e também qual é um caminho prático para você conseguir resolver os seus traumas, lidar com seus traumas e fechar as suas feridas? Então, é importante a gente ressaltar que o trauma, ele é tão doloroso porque geralmente ele é colocado, implantado em nós justamente por quem deveria nos proteger, nos amar e nos servir. E é por isso que abusos que acontecem dentro de casa, principalmente na infância, é por isso que violência doméstica e adultério machucam tanto. Porque, entre outras coisas, o que o trauma mais faz com a gente é tirar a nossa capacidade de confiar nos outros. Porque a pessoa traumatizada, ela tem tanto medo de ser ferida novamente, ela tem tanto medo de sentar novamente na cadeira de vítima que ela se fecha, ela se arma e muitas vezes ela se defende atacando. E como ela passou muito tempo em guerra, ela não consegue viver tempos de paz. A pessoa que passou muito tempo em guerra, tendo que se defender, tendo que lutar para sobreviver, tendo que lutar contra a violência psicológica, tendo que se preservar, ela começa a ferir pessoas, mesmo quando ela está num ambiente seguro, mesmo quando ela está com pessoas boas. Por quê? Porque aquela armadura que ela precisou usar por tanto tempo na vida dela se cristalizou nela e ela não consegue mais sair do modo de guerra. Ela não consegue mais sair do modo de sobrevivência. Então ela acaba sem querer ferindo pessoas porque ela projeta nessas pessoas o erro de outras. E aí ela compromete todo o futuro dela e afasta pessoas boas por conta de um passado mal resolvido. Então a gente precisa entender que nesse ponto entra a importância do perdão, não para absolver o outro, até mesmo porque o único que absolve alguém de um erro é Deus, mas sim para que você alcance a graça do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que não perdoa não será perdoado, e Deus não diz isso para nos punir, Deus diz isso porque Ele sabe que um coração que não perdoa se fecha, e um coração fechado é aquele que não consegue obedecer, não consegue receber os propósitos de Deus, não consegue viver, não consegue frutificar, receber os frutos do Espírito. Então é por isso que ele diz que aquele que não perdoa não vai ter parte com ele, porque o coração que não perdoa não consegue receber o direcionamento de Deus, não consegue obedecer, não consegue ouvir a voz dele. E eu sempre digo, não seja fruto do que te aconteceu, não seja fruto do que fizeram com você. Ressignificar é justamente isso, é você se apossar daquilo que um dia te possuiu. Exato. É você pegar a dor que um dia te possuiu e dominar ela, dar um novo significado e usar ela não para ferir pessoas, mas para levantar aqueles que um dia caíram no mesmo lugar que você também caiu. Então a gente precisa entender que pessoas feridas ferem somente quando elas não entendem que Deus nos deu o livre-arbítrio e domínio próprio, o que significa que a gente não precisa ser refém do que nos aconteceu. A gente tem o poder de ser protagonista da nossa história e não refém do nosso histórico de vida. Isso é ser cristão, é receber de Deus o poder de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Isso que você falou faz tanto sentido que é até aquela questão, é em vão você às vezes se culpar pelos erros do passado, sendo que lá você não tinha a mente que você tem hoje. Exatamente. Né? Você não tinha a maturidade que você tem hoje. Porque tem pessoa que ela se automutila porque ela errou no passado, porque o passado assombra essa pessoa. Só que você amadureceu, a vida andou. Você não era a mesma pessoa, você não era a pessoa que você é hoje no passado. Exatamente. E a maior prova disso é Paulo. Um dia ele matou, perseguiu quem era cristão. Isso. No outro dia ele estava exatamente do outro lado, sendo perseguido, sendo torturado. Mas não tem como ninguém julgar Paulo, porque a gente sabe que Paulo, no coração dele, na época em que ele perseguia as pessoas, os cristãos, ele estava fazendo certo. No coração dele, ele achava que estava fazendo algo correto. Ele achava que aquele era o caminho certo a ser seguido. Tanto é que quando ele ouviu a voz de Deus, ele não reconheceu.
E as escamas tiveram que cair dos olhos dele para que ele conseguisse entender que ele estava falando com o caminho, com a verdade e com a vida. Ele precisou ter um encontro com Deus para recalcular a rota, para entender que as crenças antigas não serviam mais e que ele precisava assumir um novo posicionamento. E assim é com a gente. Eu fiz coisas já na minha vida das quais eu não me orgulho e que hoje eu não faria mais. Mas quando eu olho para trás, eu penso, na época eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha a obediência que eu tenho hoje, o temor a Deus que eu tenho hoje, eu não tinha, em outras palavras, eu não tinha repertório de vida que eu tenho hoje. Porque tem muita coisa que, de fato, a gente aprende só com o tempo, que as experiências trazem pra gente. Então, não é justo hoje, eu aos 27 anos, me culpar por erros que eu cometi quando eu tinha 20. Porque hoje eu sou uma mulher casada, hoje eu tenho um boleto para pagar, hoje eu trabalho, hoje eu sou independente, hoje eu tenho noção do peso de certas coisas que há anos atrás eu não tinha nenhuma noção. E é por isso que Deus não leva em tempo, é por isso que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Porque Ele sabe que tem coisas que a gente faz por maldade, por desobediência, por falta de temor. Mas tem coisa que a gente faz por falta de conhecimento. E é por isso que a Bíblia diz, conheça a verdade e a verdade te libertará. Então chega um momento da vida que a gente conhece a verdade e por isso Deus não nos inocenta, porque Ele não vai ter culpado por inocente. Mas no momento em que você não tinha conhecimento dessa verdade, você não pode se cobrar que você tivesse naquela época o comportamento que você tem hoje, porque o comportamento que você tem hoje é fruto do conhecimento que chegou para você somente hoje. Somente hoje. Uma coisa, quando você falou sobre a questão da maturidade, né? Hoje eu sou uma pessoa madura, hoje eu evoluí, eu avancei. Eu até queria trazer um gancho aqui. Qual é a importância de não se relacionar com pessoas imaturas? Aí aqui nós não estamos falando ali do adolescente, do jovem, não. A gente está falando realmente, às vezes, do homem de 30 anos com a mente de 15, da mulher com 30 anos com a mente de 15. Qual é a importância de não se relacionar com gente imatura? Na verdade, qual a importância de não se relacionar com qualquer pessoa que não esteja no mesmo propósito que a gente? Porque não pode haver julgo desigual. E quando a gente fala sobre julgo desigual, as pessoas sempre levam pro lado matrimonial, pro lado do relacionamento amoroso. O crente tem que ficar com crente, macumbeiro tem que ficar com macumbeiro. Só que o julgo desigual serve para todas as áreas da vida da gente. Porque a Bíblia diz em Amós 3:3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, para você estar andando junto com uma pessoa, necessariamente vocês têm que estar em acordo. Então, se ela não está de acordo com você, no sentido de estar ali caminhando de acordo com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com a mesma visão, isso significa que é você que está adaptando o seu comportamento e os seus valores aos princípios daquela pessoa. Porque a tendência é sempre a gente abaixar a régua. É muito mais difícil influenciar do que ser influenciado. Então é por isso que a tendência é sempre a gente se contaminar com o comportamento do outro em vez de edificar o comportamento do outro com o nosso. Para você conseguir edificar o comportamento de alguém, você tem que estar num nível de maturidade espiritual muito alto. Porque realmente só o domínio próprio, só a comunhão com Deus faz com que você consiga ficar suficientemente firme na posição ao ponto de não sucumbir à vontade de desfrutar dos mesmos desejos que você vê o seu amiguinho desfrutando. Então, a gente não deve andar com pessoas imaturas, com pessoas que não compartilham dos mesmos valores, que não compartilham dos mesmos princípios, porque é um processo natural você acabar se contagiando por ela. Porque a verdade é que ninguém sai ileso de ninguém, André. Ninguém sai ileso de ninguém. Essa frase você tem que registrar. É muito sua essa frase. Sai. Ninguém sai ileso de ninguém. Eu, no primeiro dia que eu te conheci, no primeiro contato que a gente teve, eu não saí ilesa. Eu voltei para casa com muito mais seguidores, com convites de mentoria, de palestra, de pregação, porque bastou um contato com você para que a minha vida toda fosse edificada, para que eu fosse influenciada por você. E o contrário também acontece. Basta, às vezes, uma conversa com a pessoa errada, na hora errada, no lugar errado, para tudo que você construiu na vida desmoronar. Então a gente precisa entender que foi por isso que Davi disse, não me assentarei na roda dos escarnecedores, porque ele sabia que para se manter firme nos valores dele, ele precisava afastar todo mundo que pudesse colocar esses valores em risco. Então maturidade é isso, é entender que sim,
você vai ser influenciado, porque tem muita gente que diz, eu não sou influenciável, Sim. eu tenho uma mente forte, eu não sou criança, mas isso é soberba, e a soberba precede a queda. Então a gente precisa ter a humildade de reconhecer que todos nós somos influenciáveis. Todos nós somos passíveis de ser influenciado. E é por isso que nós precisamos vigiar. Porque relacionamento é destino, André. Relacionamento é destino. Com quem você se relaciona define o seu futuro. Relacionamento é destino. E é Relacionamento é destino. aquilo que eu penso que quanto mais assertivo você for na escolha, né, quem você vai escolher para estar ao seu lado, maior é você reduz a possibilidade de divórcio. Porque Exato. o divórcio, muita gente pensa que o divórcio ele começa ali especificamente quando tem o atrito, mas não. O divórcio ele também é um pouco da sua escolha. Porque se você não mapear a pessoa, se você não entender como ela funciona, você se deixar levar muito pela emoção, pela paixão, você vai faltar critério, vai faltar crivo. Aí a pessoa, às vezes, quando você vê que você estava muito apaixonado, não percebeu que o propósito é diferente do seu, a visão é diferente. E aí quando você vai ver, casou, já está casado. Aí é onde sai os divórcios. É possível que hoje... isso até é forte, mas assim, necessário a gente tentar entender. Hoje é possível que exista uma boa quantidade de pessoas que estão casadas, mas elas não se amam? Com certeza. Porque amor não sustenta nada sozinho. Uhum. Respeito sem amor sustenta o relacionamento. Porque quando você tem respeito pela pessoa, significa que você tem a admiração. E o amor é uma consequência direta da admiração. Então basta que você admire e respeite a pessoa para que o amor surja lá na frente. Só que o contrário não procede, o amor sozinho não sustenta nada. E é por isso que muitos relacionamentos acabam. Acabam porque antes de acabar o amor, acabou primeiro o brilho no seu olhar quando você olha para a pessoa. Porque é aquele cara guerreiro, batalhador, provedor, protetor, proativo, que você conheceu e que fez os teus olhos brilharem, acaba se tornando muitas vezes acomodado, passivo, te sobrecarrega, coloca o peso da criação dos filhos, da administração do lar todo nas suas costas. Da mesma forma, a mulher. Ela encantou o homem no primeiro momento pela doçura, pela leveza, pela beleza. E lá na frente ela se torna a mulher chata, que só reclama, que só cobra, que só critica, que compara o marido dela com outros homens. Ela engorda, perde o cuidado dela com a beleza, mesmo sabendo que o homem é extremamente visual. Então o amor sozinho não sustenta nada. Tanto é que Jesus perguntou aos discípulos, vocês me amam? Vocês me amam? Pedro, tu me amas? Então faz o que eu digo. Então cuida das minhas ovelhas. Então siga os meus mandamentos. Para Deus não existe amor se não existe obediência. Então o amor não é um sentimento. O amor é a materialização de atitudes que mostram que existe respeito pela pessoa que convive com a gente. E é por isso que eu sempre falo, relacionamento é algo que você precisa investir o tempo todo. Tem muita gente que acha que o jogo tá ganho e para de investir no relacionamento porque já são 20 anos casados. E é assim que o adultério começa, é assim que o divórcio começa, é assim que a frieza, que a falta de conexão, que dormir em quartos separados começa. É assim. Então a gente precisa ter essa prudência, a gente precisa entender que o amor sozinho não sustenta nada, que a gente precisa estar o tempo todo atendendo às demandas do nosso cônjuge. O homem, a maior demanda é a paz. Mulher, a maior demanda é segurança emocional. E a gente precisa se comprometer com as necessidades do nosso parceiro e parceira. Ou seja, quanto mais tempo você tem de relacionamento, quanto mais tempo você tem de casado, mais atenção você precisa dar. Exatamente, mais atenção você precisa dar. Justamente porque já não existe mais aquela paixão, já não existe mais aquele fogo, aquele desejo intenso pelo outro. Porque essas coisas são muito naturais no início. Então você não precisa fazer muito esforço, né? Porque a paixão é algo natural ali do primeiro momento. Mas com o tempo, tudo isso some e o que fica mesmo é a sua decisão de fazer dar certo. E decidir fazer dar certo tem que ser diário. Porque basta um erro que não foi resolvido, que foi jogado para debaixo do tapete, para anos de relacionamento irem pro buraco. Anos de relacionamento acabam, assim, na velocidade da luz. Isso que você falou, eu achei interessante, a questão ali da paixão, né? Que inicialmente tem aquela paixão e as pessoas aí estão apaixonadas e casam, etc.
as pessoas, elas... Vamos entender esse contexto. As pessoas... É possível que uma pessoa, ela case porque já ama ou não? O amor, ele é construído no tempo. A paixão é a primeira etapa e o amor é construído no tempo. Como funciona? Não existe amor à primeira vista. Existe paixão à primeira vista. Você não pode dizer que ama uma pessoa sem antes ter comido um saco de sal com ela. Essa é a verdade. Porque o amor se prova é no fogo, é na forja. O amor se prova de acordo com a sua disponibilidade de permanecer mesmo quando o cenário está desfavorável. Porque a paixão, ela não pode ser usada como métrica, ela não é um referencial seguro, justamente porque ela se baseia numa questão puramente química e hormonal. Ela desperta no seu cérebro as mesmas áreas que uma droga, por exemplo, desperta. Ela te coloca em estado de vício e de demência. Tanto é que você não consegue criticar o outro, as pessoas mostram os erros, apontam pra você e você não consegue enxergar. Todo mundo tá vendo que a pessoa não presta e você não consegue ver, porque a paixão faz isso, ela deixa a gente idiota. Ela tira a nossa capacidade, o nosso senso crítico. Mas aí quando a paixão vai embora, só permanece quem decidiu amar. O amor não é um sentimento, a paixão é um sentimento. Ela foge ali da tua escolha, mas o amor é uma decisão. A gente decide amar a pessoa todos os dias quando a gente entende que uma discussão não é sobre ego, não é sobre quem tá certo, não é sobre vencer, é sobre resolver um problema. A gente decide amar uma pessoa quando a gente coloca as necessidades dela acima das nossas. Quando a gente entende que relacionamento não é sobre você ser feliz, é sobre fazer o outro feliz. A gente decide amar uma pessoa quando a gente entende que ela é a nossa prioridade e não as nossas vontades. E não os nossos parentes, e não os nossos amigos. Eu jamais posso levar em consideração mais a opinião de quem tá de fora do que a opinião de quem dorme comigo todos os dias. A pessoa com quem eu divido boletos, a criação dos filhos, a minha vida e uma rotina tem que ser prioridade na minha vida. E eu vejo muitos relacionamentos acabando porque o marido ou a mulher não tem sabedoria e permite que parentes entrem no casamento, que permite que a amiga que não tem experiência nenhuma matrimonial interfira, permite que o amigo que só sabe viver na boemia, em bares e em contextos que não são edificantes, interfira e dê a opinião dele. Então a gente precisa entender que casamento é sobre dois, é sobre intimidade, é sobre uma monogamia. Apenas um tem que ter importância na minha vida. Apenas um tem que exercer autoridade sobre as minhas emoções. Então, casamento é isso, é um cuidado diário. Agora, Verena, eu penso muito, quando a gente fala sobre relacionamento e casamento, né, eu penso muito ali sobre o papel de ambos, né? Tanto o papel do homem, que o papel do homem é ser o provedor, e também o papel da mulher. E focando especificamente no papel da mulher, a gente percebe o quanto Deus, quando foi criar vocês, cara, Deus estava inspirado, cara. Quando Deus tirou a costela de Adão, Deus estava inspirado. Porque a mulher, ela tem uma capacidade incrível. Você dá um espaço para uma mulher, uma casa para uma mulher, ela transforma num lar. Exato. Você vai no mercado, você faz uma compra, você tem ali... Nós homens enxergamos só a sacola e o valor. A mulher transforma aquilo num jantar, a mulher... É um banquete, ela traz a comunhão, ela dá mais vida. Mas para que a mulher seja essa mulher, a condição mental dela, eu penso ser primordial. Como essa mulher está mentalmente. Qual a importância do homem ele entender que a mulher ela precisa ter uma saúde mental no matrimônio, de forma que seja uma saúde... o homem não pode brincar com a mente da mulher. Ela tem que ter saúde mental para que ela consiga ser mulher 100% nesse casamento. André, eu vejo que nada causa mais danos à saúde emocional de uma mulher do que ter ao lado um marido que sobrecarregue ela. Então tem mulher que sente que não tem o direito nem mesmo de adoecer, porque se ela cair, ela sabe que a casa inteira cai. Tem mulher que sente que precisa carregar tudo sozinha nas costas. Ela sente que a criação dos filhos depende quase que exclusivamente dela. Ela sente que precisa dar conta dos deveres do lar sozinha, e ainda precisa sair para a rua para ajudar a sustentar financeiramente a casa. Então essa mulher, ela entra num estado de exaustão mental. Ela sente que o homem que deveria tirar o fardo das costas dela é, na verdade, quem está fazendo ele pesar mais ainda. Então nós precisamos entender que a mulher, ela espera do homem que ele permita que ela descanse emocionalmente. Tudo que uma mulher quer é poder dizer:
Eu vou jogar a bola pro meu marido porque eu sei que ele resolve. Tudo que uma mulher deseja é poder dizer: se eu precisar, eu sei que ele assume. Eu sei que ele sustenta. Eu sei que ele tem peito pra dar conta. Porque se a maior demanda de um homem num relacionamento é ter paz, a maior demanda de uma mulher é ter descanso emocional. Então é importante a gente entender que mulher não consegue lidar bem com sobrecarga. A mulher dá conta de fazer tudo, dupla jornada, trabalhar em casa, cuidar dos filhos, ela dá conta de fazer tudo. Só que ao final do dia, isso esgota ela mentalmente. Quando a mulher chegou ao paraíso, já estava tudo pronto. Deus construiu junto com Adão, ele falou: cuide dos animais, dê nome aos bichinhos. Mas quando a mulher chegou, o território já estava pronto. Então a gente precisa entender que é covardia querer terceirizar para uma mulher responsabilidades que cabem ao marido. E aí é por isso que eu sempre falo, às vezes o cara reclama: ah, minha mulher não quer ter relação comigo. Como eu dou mentoria para casais, homens, mulheres, eu recebo muito nos meus atendimentos essa queixa. Minha mulher não quer ter relação comigo. E eu penso, como é que essa mulher vai sentir desejo em um homem que passa o dia todo enchendo o saco dela, cobrando, sobrecarregando, Sim. que passa o dia todo fazendo o fardo dela pesar mais do que deveria? Como é que ao final do dia essa mulher vai ter conexão física com ele se ela está completamente desconectada emocionalmente? Então a gente precisa lembrar que o fardo maior sempre cabe ao homem carregar, mas tem muito homem sobrecarregando a sua mulher. E por isso ela perde a leveza, perde o brilho no olhar, perde o fôlego de vida. Porque é muito fácil depois você sair dizendo que a sua mulher é chata e insuportável, quando na verdade ela é o seu espelho, ela é o fruto de um homem banana que ela tem dentro de casa. Porque o homem que faz o que tem que ser feito, o homem que toma para si o fardo, um homem que não sobrecarrega a mulher, é o homem que tem uma mulher que não dá descanso para a cama. Porque é a mulher que se sente aberta, que se sente ali com vontade de demonstrar gratidão ao marido de todas as formas, inclusive na intimidade do casal. Então, para um homem poder colher essa satisfação na intimidade dele com a mulher, ele precisa primeiro plantar nela segurança emocional, cuidado e proteção. Tem que ter segurança emocional, tem que ter cuidado e tem que ter proteção. Exatamente. Qual a importância também da gente entender que isso é uma obrigação nossa, proteger justamente o nosso cônjuge, proteger a reputação do nosso cônjuge? Então, André, eu sempre falo o seguinte: eu conheço todos os defeitos do meu marido, mas se depender de mim, as pessoas vão conhecer somente as qualidades dele. Uau, porque não cabe a você envergonhar o seu cônjuge. Não cabe a você expor para pai, para mãe, para colega de trabalho, para amigo, os erros do seu parceiro ou da sua parceira. Porque tem coisa que a gente resolve dentro de casa. Então não cabe a você levar para uma roda o nome do seu parceiro ou da sua parceira, sabendo que ali ele vai ser julgado, condenado e analisado por quem não faz parte da aliança. Porque casamento, André, não é palco para espectador, não é palco para plateia, é bastidor. E é por isso que você não pode permitir que as pessoas tenham acesso a ele. A gente precisa entender que casal que se protege em público, casal que se honra em público, é casal que se cura no particular. Então, a partir do momento que você expõe o seu cônjuge, que você não protege a reputação, o nome dele, o seu relacionamento vai acabar aos poucos, dia após dia. E as pessoas que tanto condenaram o seu cônjuge não vão estar do seu lado segurando a sua mão quando isso acontecer. Porque relacionamento é sobre dois. E é por isso que o que acontece em um matrimônio fica dentro do matrimônio. Seu pai não tem que saber, sua mãe não tem que saber, ninguém tem que saber. Somente você, teu cônjuge, Deus e um líder espiritual, se esse líder tiver autoridade para falar sobre o assunto que está sendo representando um entrave na sua vida. Então a gente tem que ter essa maturidade. Tem que ter essa maturidade de... É aquela velha frase, né? Cortar o cordão umbilical. Exatamente. E filtrar quem fala aos seus ouvidos. Não levar em consideração quem quer instruir você, mas nunca saiu nem mesmo do próprio labirinto. A gente não pode levar em consideração opiniões de pessoas que não deram certo na vida, que não têm autoridade sobre o assunto. Porque no final das contas, quem vai pagar o preço sozinho é você. É muito fácil o outro querer falar aos seus ouvidos, dizer para você o caminho que você tem que seguir, sendo que quem vai calçar os seus sapatos é somente você.
Então a gente não pode dar a qualquer pessoa autoridade para influenciar as nossas decisões. É por isso que tanta gente vai para o buraco, porque não escolhe bem quem é o seu aliado. E como eu sempre falo, um aliado ruim é muito pior que um inimigo declarado. Um aliado ruim é muito... Ô, Verena, eu quero saber sua opinião também sobre um outro assunto que eu tava acompanhando no Instagram. E aí, é sobre construir na casa de sogra, né? Uhum. Aí eu vendo os comentários e tal, e aí a galera, pô, não pode construir na casa de sogra. Aí teve um cara que comentou assim, pô, eu conheci a minha ex, né? E aí a gente, eu trabalhei, construí em cima. Quando a casa ficou pronta, no outro dia ela falou, olha, não quero mais nada. Uhum. Nesse contexto, é até tanto quanto cômico. Porém, nesse contexto da questão do cordão umbilical, o quanto é prejudicial proximidade com pai e mãe, com sogro e sogra? Olha, eu vou dizer por experiência própria. Eu e o meu marido moramos 4 anos com a minha mãe, porque ela se divorciou, não tinha como se manter. E o meu marido, num ato muito heróico, falou, sim, Verena, como nesse momento a gente não tem condições de sustentar 2 casas ao mesmo tempo, vamos abrir mão da nossa, vamos morar com a sua mãe e a gente assume todas as despesas da casa. E sim, nós fizemos isso, mas chegou um ponto em que nós percebemos que por mais que a minha mãe seja uma mulher sábia, por mais que a minha sim, mãe seja uma mulher que não, de fato não interfere, ela nunca interferiu no nosso relacionamento, nunca opinou, nunca entrou em uma briga, por mais que ela seja uma mulher sábia, chegou um momento em que eu e meu marido, começamos a ser prejudicados pela falta de intimidade. Então, o meu marido não podia andar à vontade dentro de casa, a gente não podia ter ali a nossa intimidade a qualquer hora, a gente não podia discutir, tinha que falar baixinho, e chega um momento em que isso tudo vai saturando, vai pesando. Sim. Então a gente precisa ter esse distanciamento. Não foi à toa que Deus mandou o Abraão sair da casa dele. Não foi à toa que Deus tirou o José do meio ali da família dele. Porque às vezes pra gente viver e receber o novo de Deus, a gente precisa sair do local que nos lembra o velho, que influencia a gente a permanecer com as mesmas antigas condutas. E a verdade é que o fruto não cai longe do pé. A tendência que a gente tem é sempre repetir os padrões dos nossos pais, dos nossos familiares. Essa é a nossa tendência. Deus precisa realmente ter um encontro muito verdadeiro com a gente para que a gente consiga quebrar essa maldição hereditária, consiga romper padrões e seguir a nossa vida. Então, quando você constrói uma casa no mesmo terreno dos pais, você acaba tendo um contato com eles que é tão forte, por mais que eles não entrem todos os dias na sua casa, mas só de você estar ali convivendo, na mesma energia, no mesmo ambiente, na mesma atmosfera, você acaba sendo influenciado pelo comportamento deles. Então, a mulher, por exemplo, começa a observar o comportamento da mãe com o pai e, sem perceber, sem ter consciência, repete esse comportamento com o marido. Ela vê a forma como a mãe se posiciona com o marido e, sem perceber, acaba se posicionando da mesma forma com o esposo, porque os olhos e os ouvidos são as janelas da alma e da mente. Então a gente precisa estar em um ambiente onde a gente veja coisas boas, escute coisas edificantes, para que o nosso comportamento seja edificado. Então é necessário a gente ter essa sabedoria de romper realmente o contato, para que a gente não acabe inconscientemente reproduzindo os padrões dos nossos familiares e para que a gente preserve o nosso cônjuge. Porque chega uma hora que você fica saturado de ter que ficar convivendo com parente dos outros, né? Então, assim, é muito fácil pra mim conviver com a minha mãe, é muito fácil pro Thiago conviver com a mãe dele, mas não é tão fácil pra mim conviver com a mãe dele. E não é tão fácil pra ele conviver com a minha mãe, porque a mãe dele é dele e a minha mãe é minha. E eu nunca vou conseguir enxergar a mãe dele com o mesmo carinho que eu enxergo a minha mãe, entende? Sim. Por mais que a minha sogra seja abençoada, beijo, sogra, te amo. Então, é preciso ter essa sabedoria. Preservar, fechar mesmo a sua atmosfera com o seu marido, para que nenhuma energia, nenhuma influência, nenhum comportamento externo venha influenciar o matrimônio de vocês. Sim, eu lembro que até desse comentário do cara que falou assim, poxa, ela me amava, minha ex me amava muito até terminar a obra. Terminou a obra, o amor passou no dia seguinte. Aí teve alguém que comentou lá, falou, cara, eu no seu lugar, eu já ia com o trator e derrubava tudo.
Mas essas coisas, assim, são problemas que mostram que realmente o melhor caminho no relacionamento é justamente esse, de você entender que a vida é a dois. Tocar. Eu sou muito fã, por exemplo, daquela ideia de muitos casais que, pô, eles casam, não, eles não têm grana, tem até um terreno da sogra do sogro pra construir, mas eles, não, ó, vamos pagar o nosso aluguelzinho aqui, vamos lutar nós dois aqui, vamos conquistar aqui, vamos crescer juntos. Essa ideia é o que você falou, é até bom porque ela preserva a saúde do relacionamento. Exato. Porque com o tempo, conforme você tá ali no mesmo ambiente, às vezes do seu sogro e da sua sogra, e acaba que tem uma opinião, não fala assim com meu filho. Exato. Não fala assim com a minha filha. E aí você acaba perdendo de fato as vias, né? Você acaba perdendo a mão do seu relacionamento, e quando você vai ver, não é mais um relacionamento a dois. É um relacionamento a três ou a quatro. É um triângulo amoroso, exatamente. E às vezes os teus pais, os seus parentes não gostam do seu cônjuge por culpa sua. Porque você expõe a intimidade de vocês. E aí a partir do momento que você expõe a intimidade de vocês, leva o problema que é de vocês, você dá ao outro o direito de opinar, o direito de se posicionar, e o outro acaba desenvolvendo um desafeto pelo seu parceiro ou pela sua parceira, porque é natural a gente não olhar com bons olhos aquele que, mesmo por um instante pequeno, fez surgir um sentimento ruim em quem a gente ama. E aí acontece que o problema passa, você e o seu marido se resolvem, mas a tua mãe tá lá olhando de cara feia pra ele, a tua irmã tá lá julgando a cunhada. Por quê? Porque quem tá no casamento esquece, se resolve e fica bem, mas quem tá de fora não esquece não. Então muitas vezes o problema que o outro tem com os nossos familiares tem a ver com a nossa falta de discernimento, falta de sabedoria, em não entender que o que acontece dentro de casa fica dentro de casa. O outro sempre tem que ter uma visão boa de quem está com a gente. O outro tem que sempre conhecer pela nossa boca as qualidades do nosso cônjuge e não os defeitos. Então falta sabedoria. E qual a importância de, dentro do relacionamento, a gente aprender a tirar o foco das falhas do nosso cônjuge? O quanto isso é importante? Olha, eu vou aqui trazer pro lado dos homens agora. Eu vejo que muitas vezes, em vez da gente focar naquilo que o outro está se esforçando para fazer, na melhora que o outro já apresentou, a gente foca nos erros, naquilo que ele ainda não se aperfeiçoou. E na vida a gente tem que aprender a focar naquilo que realmente importa. Então eu vejo, por exemplo, muitas mulheres criticando o marido que não levanta a tampa do vaso, que deixa a louça suja, mas é porque elas não estão levando em consideração que se aquele homem não está lembrando de recolher a roupa do chão, de estender a toalha que está na cama, é porque a mente dele está completamente ocupada com preocupações do tipo, como é que eu vou pagar o aluguel amanhã? Como é que eu vou pagar a escola dos filhos, o plano de saúde? Como é que eu vou colocar comida na mesa? Ele tem esse tipo de preocupação e é por isso que ele não está preocupado com picuinha, com a toalha que ficou molhada em cima da cama. E aí, para essas mulheres que só criticam, reclamam e cobram do marido, eu faço a seguinte pergunta: e se hoje o seu marido fizesse tudo o que você quer? Lavasse a louça, varresse a casa, levasse o lixo para fora, mas colocasse nas suas costas a responsabilidade de manter a casa, de sustentar o lar, de manter o lar de pé. Será que você ficaria satisfeita com isso? Então, antes de apontar a falha do outro, perceba primeiro o que o outro faz de bom e o quanto o outro se sacrifica, porque o amor do homem, André, é um amor sacrificial. Ele tá sempre olhando menos para ele, para as vontades e necessidades dele, para poder favorecer aqueles que dependem dele, como mulher e filhos. E as mulheres não entendem que homens não funcionam à base de críticas e de reclamação. Pelo contrário, a crítica só faz o homem se fechar mais ainda. O que faz o coração masculino se abrir é a gratidão e o reconhecimento. E é por isso que eu sempre falo: tenha sabedoria, porque o seu marido pode ainda não ter chegado onde você gostaria, mas ele já evoluiu muito. E se você parar para pensar, se hoje ele começasse a fazer o que você quer e parasse de fazer o que ele já está fazendo, que é o que realmente importa, sustentar a casa, o quanto isso te agradaria? Então a gente precisa ter essa maturidade e entender que não cabe à mulher causar mais danos ao seu marido do que a própria guerra que ele enfrenta diariamente para manter a casa de pé. Porque cabe à mulher ser auxiliadora e não uma inimiga ou uma oponente.
Uau, senhoras e senhores, eu falo pra ela, cara, a Verena tem uma conexão, assim, diferente com o Yang, porque toda vez que ela vem, ela supera a entrevista que passa. A gente tá quase construindo uma série aqui. Verena, eu queria agora que você deixasse um conselho aí pra quem nos assiste, pra mulherada, pros homens que estão acompanhando. Deixa um conselho. Entendam que relacionamento só prospera onde existe uma divisão de papéis muito bem estabelecida e respeitada pelos cônjuges. O homem como líder, como provedor e protetor, como provedor da segurança emocional, física e financeira da mulher, mas é claro, dentro das possibilidades dele, dentro daquilo que ele pode oferecer, e a mulher como a auxiliadora, como edificadora do lar, como submissa, não no sentido pejorativo da palavra, mas sim no sentido edificante, ou seja, a mulher submissa é aquela que aceita ser protegida, cuidada e guiada pelo marido, e não a mulher que se anula. Então entenda que a submissão é sim anulação, mas não a anulação do seu ego. A submissão é sim a anulação, mas a anulação do seu ego e não da sua voz. Você não tem que anular a sua voz, as suas vontades, o seu posicionamento para ser uma mulher submissa. Essa é uma mentira de Satanás para fazer você acreditar que o que Deus mandou você fazer é ruim e te prejudica. Mas na verdade, quando Deus manda a mulher ser submissa, o que ele está fazendo é cuidar da mulher, porque a liderança é um fardo. Então Deus coloca nas mãos do homem a responsabilidade de morrer pela esposa se preciso for, enquanto que ele nunca pediu para a mulher morrer pelo seu marido. Submissão é aceitar ser guiada, é aceitar ser protegida, é aceitar que o outro leve o fardo por você. É isso que Deus quer dizer com submissão. É você aceitar ser liderada, aceitar estar abaixo da liderança para que você seja favorecida e beneficiada por isso. Porque Deus quer que a mulher descanse emocionalmente e que o homem guerreie para dar à mulher esse descanso emocional. Então não acredite nessas mentiras de Satanás que fazem você achar que a submissão é prejudicial. E homens, não terceirizem a liderança de vocês em troca de comodidade, em troca de conforto, porque se Deus mandou a liderança estar nas mãos de vocês, é de vocês que ele vai cobrar lá na frente. É o seu nome que ele vai chamar, assim como ele chamou o nome de Adão no paraíso quando comeu a maçã e não o nome de Eva. Então, se Deus deu a você esse dever, é de você que ele vai cobrar. Se posicione, porque não existe relacionamento de sucesso sem posicionamento, onde os dois não são intencionais, porque relacionamento não é sorte, relacionamento é postura, é decidir fazer dar certo todos os dias, é decidir renunciar, é decidir viver para o outro e não para os próprios prazeres. E que Deus te abençoe. É isso aí, essa foi mais uma entrevista com a Verena. Vou deixar aqui o Instagram, ok, da Verena, eu vou deixar aqui na descrição para facilitar. Então você consegue clicar aqui na descrição, seguir a Verena. Vocês mulheres, vocês homens, a Verena tem uma mentoria. Fala um pouco da mentoria, Verena. Eu tenho uma mentoria individual, tanto para homens quanto para mulheres, e tenho uma mentoria para casais. E em todas as mentorias, o meu foco é reposicionar homens e mulheres para relacionamentos prósperos. E na mentoria individual, eu trato de uma forma personalizada e exclusiva as demandas de cada um. E é por isso que antes da mentoria acontecer, existe uma anamnese que você preenche para que eu possa ter tempo hábil de estudar o seu caso e te entregar o melhor conteúdo possível. As minhas mentorias são muito profundas, não é coach de internet, não é frase de efeito, não é chat GPT, não. É posicionamento, direcionamento e esclarecimento. É conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Então, nas minhas mentorias, eu foco justamente nisso, em tirar as escamas dos olhos das pessoas para que elas possam ver onde estão errando, onde devem melhorar e possam evocar em seu parceiro o melhor dele, assim como trazer à tona a melhor versão de si mesma.